Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rogers. Eu falo sobre hoje poligonação, né, gente? A primeira parte da poligonação está associada ao transporte de azimutes. E isso faz parte de um acordo de cooperação técnica que a Universidade Federal de Pelotas mantém com a Cássio, a parte de calculadoras. Basicamente, a primeira parte, né, da poligonação está associada com o transporte de azimutes. Eu vou tratar aqui de um exemplo 2.2, do material de apoio. Eu tenho coordenadas de partida, né? Tenho as distâncias, certo? E eu preciso encontrar os azimutes de cada um desses alinhamentos. O azimute é o ângulo formado desde o norte até o alinhamento. Então, por exemplo, o ângulo formado desde o norte até o alinhamento AB aqui é esse número, 35 graus, 41 minutos, 47 segundos. Então, o objetivo desse vídeo hoje, para quem vai operar na calculadora, é saber como se faz a entrada e opera esses números dentro da calculadora. Bom, basicamente existe uma função grau minuto segundo, né? Ela é composta por duas teclas, né? Shift e o mais, né? Nos calculadores a gente tinha um único botão. Então, por exemplo, se eu quiser entrar com esse ângulo, né? 35 graus, 41 minutos, eu tenho que fazer 35 graus, 41 minutos, né? E a parcela do segundo, 47 segundos, eu opero mais uma vez com esse botão. Percebam que aqui ele não aparece grau, minuto, segundo, ele aparece grau, 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 né? E você tem que compreender que isso é grau, minuto, segundo, certo? Então, quando eu escrevo assim, eu estou dizendo 35 graus, 41 minutos, 47 segundos. Para transformar para formato decimal, né? Eu divido 41 por 60, somo 47 dividido por 2.600 e soma ao 35, eu vou ter o formato decimal ou simplesmente opero esse botão aqui, né? Formate. A gente tem que dar um OK, veremos. Sim, tem que dar um OK. Formate decimal. Aqui ele passou para o formato decimal. Se eu quiser recuperar o formato sexagesimal, eu uso a mesma tecla, né? Muito bem. Feito isso, né, pessoal, para mim somar com esse ângulo aqui, que é um ângulo interno, é um ângulo horário, é uma peculiaridade lá da topografia 1, né? Então, o ângulo horário aqui, nesse caso, é desde a reta e avante, ré é o ângulo onde o ângulo, ré é a direção onde o ângulo começou a ser medido, portanto, a direção A, e vante é o ângulo onde ele terminou de ser medido, né? A direção do ângulo terminou de ser medido. Então, repetindo, ré é a direção onde o ângulo começou a ser medido, vante é a direção onde o ângulo terminou de ser medido, e esse ângulo tem que ser horário, portanto não pode ser 104, né? O ângulo externo. Então, para mim operar isso, né, pessoal, se eu quiser calcular o contra-azimute, né, lembrar do conceito, azimute de B para C, o azimute de B para A, mais o ângulo horizontal horário em B. Ocorre que esse aqui é o azimute de A para B e não de B para A. Para transformar o azimute de A para B em B para A, eu somo 180 graus, né? Então, outra peculiaridade que tem aqui, né, antes, quando eu introduzi o grau, né, o formato já sai no formato sexagesimal. Aqui acontece a mesma coisa, né, vocês podem perceber. E aí eu somo, né? Aqui eu vou colocar um parênteses só como entendimento, né, só como componente pedagógica, né? 360, então vamos colocar, né, graus menos 104 graus, 25 minutos, 43 segundos. Então, esse ângulo aqui não é ainda um número razoável, né? 471 graus eu não consigo ver onde é que está esse ângulo, né? Significa, para quem faz topografia, né, quem é da área, que esse ângulo ultrapassou uma volta inteira, né, e eu preciso reduzir o menor arco congruente. Nesse caso aqui, eu simplesmente subtraio de 360 graus, né, e eu vou ter essa operação verificada. Right? Então, esse aqui é o número, né? Percebam que graficamente ele é um número razoável, né? O ângulo desde o norte até o alinhamento BC, 111 graus, 16 minutos, 4 segundos. E as respostas, né, desse cálculo eu apresento aqui na continuação do exemplo, né? Muito bem. Posso fazer a mesma coisa com o azimute C para D, né? E para fazer isso, o que eu faço, né? Esse número 111 graus, 16 minutos, 4 segundos, o azimute B para C. Primeiro eu preciso converter ele, né? Transformá-lo em contra-azimute, né? Portanto, somar 180 graus. E somo com
esse aqui é o ângulo da deflexão, né? Então preciso somar 180 graus e mais o próprio ângulo de deflexão. Então mais 180 graus e mais ainda 128 graus, 36 minutos e 5 segundos. Novamente ele passou da volta inteira, né? Então subtrai de 360 graus. E aqui eu tenho o 239 graus, 52 minutos 0 segundos, né? Vejam que apesar de eu introduzir o número como grau, minuto, segundo, ele apresenta, né, com a simbologia adequada aqui as frações do grau. Tá bom, gente? Na sequência eu vou mostrar, então, deixar para vocês calcularem, né? Terei que calcular aqui na sequência o azimuth D para a linha, né? A partir desse outro ângulo de flexão. E aí na sequência eu vou fazer um vídeo, né, que vai utilizar a memória para a gente tentar automatizar a soma, né, das componentes cartesianas aqui em cada um dos vértices. Tá bom? É isso.